Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a minha análise para o grande jogo da final do Mundial de Clubes de 2025 entre Chelsea e PSG. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a tática das duas equipes, sobre o modelo de jogo, a trajetória que cada uma delas fez para chegar até nessa final e vamos ver se o PSG realmente é tão favorito assim ao título. Vamos tentar dissecar esse confronto aqui e trazer para vocês as melhores possibilidades, as melhores oportunidades para a gente operar nesse grande jogo aqui, que não vai ser um jogo fácil de fazer, não vai ser um jogo tranquilo, tá? Eu acredito que esse jogo vai ter várias camadas de leitura que a gente precisa estar muito atento para conseguir identificar, então vou trazer para vocês aqui a minha avaliação em relação a essa partida e o que a gente pode esperar desse confronto aqui, que vai ser o grande jogo aí de final de temporada para os europeus, para a gente aqui, um jogo muito importante para realizarmos as nossas entradas também. Antes de falar do jogo, queria convidar você que não é inscrito aqui no canal, que por favor se inscreva, deixe o seu like aqui para fortalecer esse vídeo, fazer com que ele chegue num número cada vez maior de pessoas e deixa aqui nos comentários o que você pretende fazer nesse jogo, o que você acha que pode ser interessante para a gente realizar nossas operações nessa partida, beleza? Bom, falando um pouco do confronto, a gente tem aqui duas equipes europeias chegando na final do Mundial de Clubes, era mais ou menos o que já se esperava, né? Tivemos aí o Fluminense que chegou até as semifinais, foi o não europeu que chegou mais longe na competição, né? Então a gente teve aí já nas semifinais 75% das equipes sendo equipes europeias, né? E a gente teve bons confrontos por aí, mas vamos falar aqui do retrospecto dessas duas equipes no Mundial, que elas têm uma semelhança muito interessante, né? O ponto mais fraco, aí, o ponto baixo dessas duas equipes foi uma derrota para um time brasileiro na fase de grupos, né? O Chelsea perdeu para o Flamengo e o PSG perdeu para o Botafogo. Fora isso, foram campanhas muito parecidas aí das duas equipes, mas a gente teve do lado do PSG uma equipe aí que enfrentou adversários mais difíceis para chegar nessa final, e a gente vai falar um pouco desse retrospecto antes de entrar na parte tática das equipes, ok? Vamos dar uma olhada aqui então na caminhada que cada equipe fez para chegar na decisão do Mundial de Clubes. Selecionando apenas essa competição aqui, a gente teve na estreia o Chelsea vencendo o Los Angeles por 2-0, depois perdeu para o Flamengo por 3-1, depois venceu por 3-0 o Esperance da Tunísia. Então, na fase de grupos, 2 vitórias e uma derrota, né? O PSG foi parecido na fase de grupos, venceu na estreia contra o Atlético de Madrid. Aqui teve um ponto interessante, foi a primeira goleada que o PSG aplicou nesse Mundial, foi 4-0 contra o Atlético de Madrid, já mostrando muita força, já mostrando que seria assim um dos favoritos ao título da competição. Depois uma derrota inesperada para a equipe do Botafogo, talvez a grande atuação do Botafogo nesse Mundial de Clubes foi ter conseguido vencer o PSG com uma estrutura tática que inclusive outras equipes depois tentaram copiar contra o PSG e não tiveram tanto sucesso. Depois o PSG venceu o Seattle por 2-0. Voltando aqui para o lado do Chelsea, na fase de mata-mata o Chelsea despachou o Benfica também com uma goleada, venceu por 4-1 a equipe portuguesa e classificou para as quartas de final, onde enfrentou o Palmeiras. Venceu o Palmeiras por 2-1, apesar de ser um placar não tão elástico aqui, o Chelsea não mostrou tanta dificuldade assim para passar pelo Palmeiras. E depois eliminou na semifinal outro brasileiro, o Fluminense, por 2-0. Também um jogo onde o Chelsea foi superior durante praticamente toda a partida aqui, né? E aí chegou na final para disputar contra o PSG. Na fase de mata-mata, o PSG pegou o Inter Miami, do Messi, do Suárez, do Jordi Alba, do Sérgio Busquets, daquele Barcelona americano, né, que a gente chama, venceu por 4-0 também. Então aqui tivemos a segunda goleada do PSG na competição. Foi talvez o time com melhor leitura para a gente poder trabalhar a favor da goleada, foi essa equipe do PSG ao longo desse Mundial de Clubes aqui, mesmo nos jogos em que a goleada do PSG não bateu
O time jogou com uma postura muito interessante, buscando sempre por mais gols, né? A gente viu aqui o PSG passando depois pelo Bayern de Munique, então já pegou outro time aqui que era considerado um dos favoritos também para chegar nas fases finais aqui da competição, né? Calhou desse confronto acontecer nas quartas de final e o PSG passou com muita autoridade também contra o Bayern de Munique, né? Fez um gol no começo e depois um gol no final, quando já tinha 2 jogadores a menos aqui o PSG. E depois pegou o Real Madrid pela frente numa inesperada goleada contra o Real Madrid, o que se esperava um jogo muito equilibrado. O PSG dominou de ponta a ponta o jogo aqui, sobretudo no primeiro tempo. Foi um passeio do time francês contra o Real Madrid, que tomou 3-0 na primeira etapa e no segundo tempo tentou em vão aí equilibrar o jogo, não conseguiu em nenhum momento alcançar o time do PSG em todos os quesitos em relação a técnico e tático e físico também. O Real Madrid foi muito pior que o PSG nesse confronto aqui, então o PSG acaba chegando para essa final contra o Chelsea com um favoritismo considerável aqui, e o nosso papel aqui nesse conteúdo é analisar se realmente esse favoritismo ele é tão pesado a favor do PSG como as casas de apostas vêm sugerindo. Aqui a gente tem odds na maioria das casas de apostas colocando aí o PSG por volta de 1,60 e o Chelsea com odd de 5,30 a 5,25, entre 5,20 e 5,30 a odd do Chelsea, né? E a odd do empate a 4,20, tá bastante alta essa odd do empate aqui também, né? Então o mercado considera o PSG bem favorito nesse confronto aqui, certo? O que a gente pode falar então taticamente aqui dessas duas equipes? Tanto o Enzo Maresca, o treinador do Chelsea, quanto o Luis Henrique no PSG utilizam um modelo tático do 4-3-3, só que as duas equipes elas se movimentam diferente, tá? E a gente vai falar um pouco sobre essa movimentação aqui. Do lado do Chelsea a gente tem uma equipe mais com um jogo baseado em triangulações, e do lado do PSG a gente tem um jogo de mais verticalidade, um jogo que explora muito os jogadores... os extremas que a gente chama, né, os ponteiros ali, tanto do lado direito com o Désiré Doué, quanto do lado esquerdo com o Kvaratskhelia aqui. Esses dois jogadores, eles são muito acionados ao longo do jogo, isso vai depender bastante da fortaleza defensiva do adversário, então geralmente o lado mais fraco defensivo do adversário ele acaba sendo mais explorado pelo PSG, né? Os dois jogadores de pontas aqui no PSG, eles têm muita qualidade para jogada individual, né? Para quando são colocados no 1 para 1 contra o adversário, se não tiver marcação dobrada, geralmente eles vão levar vantagem, tá? Então esse é um ponto onde o PSG explora muito bem no seu setor ofensivo. E também tem uma diferença interessante aqui, que no ataque o PSG tem o Dembélé centralizado aqui, que ele não é de fato um centroavante de ofício, né? Ele é um jogador que ocupa a posição de camisa 9 aqui, mas ele é muito mais móvel do que um centroavante de referência, como tem sido o João Pedro do lado do Chelsea, depois que ele chegou aí no meio do Mundial, assumiu a titularidade, foi responsável pela vitória contra o Fluminense, fez os 2 gols aí e classificou a equipe do Chelsea, já mostrando um protagonismo muito interessante aí nessa equipe do Chelsea. Muito provavelmente deve fazer uma grande temporada aí de 25-26 com a camisa do Chelsea, o jogador que era do Fluminense, né? E foi contratado recentemente junto ao Brighton aí pela equipe do Chelsea e já atuando de maneira muito consistente nesse Mundial de Clubes, tá? Então a gente tem aqui uma diferença de estilo técnico aqui dos dois jogadores de ataque, que são considerados jogadores terminais aqui das duas equipes, tá? Então, para a gente pegar finalizações a gol aqui, a galera que gosta de trabalhar estatísticas de jogadores, são os dois principais jogadores de cada equipe para finalizar a gol, tá? Tanto o Dembélé do lado do PSG quanto o João Pedro do lado do Chelsea. Como que se desenvolve o jogo de cada equipe para a gente ter uma ideia do que esperar das movimentações dentro de campo dos dois times, tá? Como eu falei, a equipe do Chelsea ela é baseada muito mais num jogo de triangulação. Essa triangulação ela acontece com mais sucesso aqui pelo lado esquerdo de ataque do Chelsea, que tem aqui o Cucurella como lateral, ele é um volante que ocupa a posição de lateral.
Por ter essa característica, muitas vezes ele vem para o meio, ele faz essa troca de posição aqui com o Enzo Fernandes, então ele vai ocupar um corredor central e o Enzo Fernandes vai jogar um pouco mais aberto. Às vezes vai acontecer o contrário, o Enzo Fernandes vai ocupar esse espaço pelo meio e o Cucurella vai ser pelo corredor aqui. E o Pedro Neto, que é um jogador que joga às vezes como meia, às vezes como ponta, também faz esse trabalho de fazer o jogo pela diagonal aqui. Quase sempre quando ele abre espaço, ficando mais na posição extrema aqui, o Enzo Fernandes faz essa diagonal aqui e vira um jogador surpresa aqui que finaliza bastante de fora da área também, então a gente tem bastante triangulação desse lado do campo aqui, tá? Acontece menos pelo lado direito, porque o Gusto aqui, o lateral direito do Chelsea, ele não faz tanto essa ultrapassagem, ele é um jogador que fica mais, então quando o Cucurella tem essa saída aqui, o Gusto fica posicionado num trio de defensores aqui junto com os dois zagueiros do Chelsea, fazendo esse trabalho, mas quando não tem a bola, o time marca com uma linha de 4 defensores aqui, sendo que o Gusto ele é mais defensor do que apoiador, tá? Então, por esse lado do campo aqui, o Palmer ele faz um papel de articulador do jogo aqui, né? Então, quando esse jogador ele é muito bem marcado também, o jogo do Chelsea flui menos, né? E o Nkunku é um jogador de velocidade, que é explorado muito também de forma mais aguda quando o Chelsea eventualmente está em vantagem no placar e explora bastante o jogo de contra-ataque, tá? Então esse jogador ele tem sido bastante decisivo quando o jogo do Chelsea requer um pouco mais de velocidade, atacando o espaço nas costas da defesa, quando o time adversário joga com a linha um pouco mais alta. Então essa dinâmica a gente pode prestar bastante atenção no jogo do Chelsea, porque esses jogadores eles coletivamente constroem uma mecânica de jogo quando o time tem a bola, capaz de chegar numa zona de finalização muito rápido, com pouca troca de passe, tá? Um duelo que a gente tem que ficar bastante atento também é em relação aos dois volantes das equipes aqui, tá? O Moisés Caicedo do lado do Chelsea e o Vitinha do lado do PSG. São dois volantes que têm característica dupla, né? São bons desarmadores e são bons construtores, tá? Então, o Moisés Caicedo é o jogador que mais desarma no time do Chelsea. Depois vem o Cucurella, então são esses dois jogadores aqui para desarmes, são os jogadores mais interessantes da gente trabalhar, situações de desarmes desses jogadores aqui. O Caicedo ele tem uma característica de não fazer tanta transição longa, ele é um jogador que rouba a bola e dá passes curtos, então por isso a proximidade do Palmer e do Enzo Fernandes, sobretudo jogando mais próximos do Caicedo, fazem com que o Chelsea, quando rouba a bola, tenha mais agilidade na saída de bola, porque esse jogador ele vai roubar a bola e vai entregar pro armador que estiver mais próximo dele aqui. O Vitinha já faz um trabalho diferente, ele consegue roubar a bola e ele consegue armar a jogada, fazendo muitas vezes passes em profundidade para os jogadores de extrema, como eu falei antes aqui, o Kvaratskhelia do lado esquerdo e o Doué do lado direito no time do PSG. Inclusive o Dembélé também recebe muitas vezes passe longo do Fabian Ruiz, que é um jogador que chega... Os três jogadores de meio da equipe do PSG são muito bons passadores, então eles quase sempre conseguem, utilizando essa jogada em profundidade, deixar os jogadores de frente em condição de jogar no 1-1 contra os adversários, antes de chegar a marcação dobrada em cima deles, tá? Então essa velocidade que o PSG consegue imprimir no jogo, quase sempre é o ponto mais forte da equipe e é uma situação muito difícil de ser marcada devido à qualidade dos jogadores aqui de meio campo, que tem muita precisão no passe, tá? Assim como do lado do Chelsea, do lado do PSG, a gente também tem um lateral que apoia mais, que é o caso do Hakimi, que às vezes joga como um meia também, faz um quarto jogador nessa linha de meio campo aqui, e o Nuno Mendes é um jogador que segura um pouco mais, né? É bom apoiador também, é um jogador que também tem boa presença ofensiva, mas nos momentos em que o PSG não tem a bola, ele tem uma força de marcação muito importante na equipe do PSG e completa essa estrutura defensiva aqui, que terá os dois brasileiros aqui, o Marquinhos e o Beraldo, no miolo da defesa, tá? Então
Jogadores que são muito importantes aqui nessa estrutura de jogo do PSG para a saída de jogo são o Fabian Ruiz desse lado esquerdo aqui, o Vitinha pelo meio e o Hakimi passando, fazendo às vezes de ala quando o time tem a posse da bola. Então vejam que o time do PSG pode partir para cima do ataque com até 7 jogadores aqui, criando uma superioridade numérica contra a equipe do Chelsea, tá? Então isso vai exigir que jogadores do ataque aqui do Chelsea também recuem para fazer uma marcação, e isso pode pesar bastante em relação ao mercado, tá? Como é que os preços podem se movimentar se a gente vê essa dinâmica de movimentação das equipes acontecendo, tá? A gente viu contra o Bayern e contra o Real Madrid, principalmente, o time do PSG marcando numa pressão alta muito forte, muito bem encaixada. Se esse modelo se repetisse, esse estilo de jogo se repetir contra a equipe do Chelsea, a gente deve ter a odd do PSG lateralizando por um bom tempo no primeiro tempo, tá? Isso significa que podemos nos posicionar em back ao PSG, independente do Chelsea ter alguns momentos onde escape no contra-ataque com alguns jogadores. Se o PSG estiver marcando com o volume que fez contra o Bayern, com o volume que fez contra o Real Madrid, dificilmente o Chelsea vai conseguir escapar para o ataque com muitos jogadores, tá? Então isso vai fazer com que, mesmo se o Chelsea tenha algumas escapadas, a odd do PSG não movimente de maneira tão brusca. Então a gente pode ter aí bastante dinheiro entrando a favor do PSG, o que vai nos ajudar a navegar a favor do mercado aí. Se o PSG estiver bem, a gente conseguir entrar back ao PSG e ficar nessa posição por um tempo aí, esperando um eventual gol da equipe do PSG, tá? O que eu acho que a gente pode ter no mercado também, tá? A linha de gols ela vai estar naturalmente bastante amassada, porque são duas equipes com um poder de fogo importante e que tiveram aí ao longo desse Mundial uma média de gols interessantes, né? Praticamente a gente não viu nenhum jogo dessas equipes aqui com menos de 2 gols no jogo. Se não me engano, acho que só o PSG contra o Botafogo, né, que o jogo foi 1-0, senão os outros jogos todos foram jogos considerados over, né? Então a gente tem aqui a linha do 2,5 partindo de 1,60, né? O over 2,5 partindo de 1,60. Então a gente pode ter um cenário para gols aqui, principalmente se uma das equipes abrir o placar cedo, né? A gente pode ter um cenário interessante para over, tanto trabalhar um over de curta exposição no HT, como trabalhar um over de mais longa exposição, buscando aí, por exemplo, o mercado do over 3,5 ou até mesmo o over 4,5, dependendo do que o jogo nos apresentar em relação à exposição das duas equipes, né? Como que os times vão deixar espaços para que o adversário consiga desenvolver as suas jogadas mais perigosas, tá? 2 pontos que eu preciso citar aqui para vocês que são muito importantes também, tá? A bola parada do PSG tem sido cada vez mais perigosa, tem sido cada vez mais um fator de superioridade da equipe contra o adversário. Então, nesses duelos de 1 para 1, quando os jogadores, principalmente os extremas aqui do PSG, sofrerem faltas próximas da área, o PSG pode levar bastante perigo com essa bola parada. Já do lado do Chelsea, o perigo maior vem dos chutes de média e longa distância, tá? O Enzo Fernandes chuta muito bem de fora da área, o Palmer chuta muito bem também de fora da área, e o Pedro Neto também é um bom finalizador. Então a gente tem aqui 3 jogadores com características de finalizar de longa distância, de média e longa distância. Então o Chelsea não precisa necessariamente ingressar na área do PSG para criar situações de gol. Chute de longa distância pode levar perigo do lado do Chelsea, é bom não ficar exposto nessas posições aqui, certo? Para o pré-live, o que eu preparei? Eu tenho aqui uma entrada que eu vou realizar agora no site da Superbet, tá? Se você não tem conta no site da Superbet, aqui embaixo tem um QR Code, onde você pode escanear o QR Code e criar sua conta na Superbet, ou então no link que vai ficar na descrição do vídeo. Lembrando sempre, para maior de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade. Coloque no site aí apenas um dinheiro que você eventualmente possa perder, beleza, pessoal? Então, aposte sempre com bastante responsabilidade. A entrada que eu fiz aqui é uma aposta criada, tá?
eu coloquei aqui, ambas marcam sim. Coloquei PSG para fazer mais de 1,5 gols no jogo e o PSG para ser campeão. Ou seja, nesse caso aqui, se a gente tiver prorrogação, por exemplo, e o PSG for campeão com gols na prorrogação ou com os pênaltis, eventualmente possa acontecer, mas eu acredito que o PSG tem totais condições de vencer o campeonato no tempo regulamentar, fazer mais de 2 gols aqui, ou fazer 2 gols já paga a nossa entrada aqui, o over 1,5, né? E acredito que o Chelsea tem condição de marcar pelo menos 1 gol aqui, o Chelsea que vem conseguindo fazer gols praticamente em todas as partidas, mesmo quando perdeu para o Flamengo lá na fase de grupos, o Chelsea marcou gols, tá? Então é uma equipe que tem um bom poder ofensivo, é uma equipe que tem jogadores com qualidade para poder marcar gol e tem um João Pedro aí que chegou em grande fase também no Chelsea, então fica aqui a minha sugestão de entrada, odd 2,60, essa aposta criada aqui. Se você quiser pegar essa odd aqui lá na Superbet, é só escanear o QR Code ou clicar no link aqui na descrição do vídeo, beleza? Queria dar outro recado para vocês, que é o seguinte, eu vou estar fazendo uma live nesse jogo aqui, acompanhando ao vivo essa partida, e se você quiser operar junto comigo, é só colar junto comigo nessa live, eu vou estar lá no canal do Discord da galera do 10 em 10, vou deixar para vocês também aqui depois o contato, mas se vocês quiserem acessar junto comigo na live, o 10 em 10 é uma plataforma do Discord, muita gente me pede aqui nos comentários do YouTube, também lá no Instagram, por que eu não crio um canal do Discord, enfim, por que eu não tenho essa possibilidade de interação com vocês. Então nessa final aí, eu vou estar trabalhando junto com o pessoal lá do 10 em 10, lá vou estar operando junto com eles lá no Discord, e a gente vai fazer esse jogo junto, podendo interagir com vocês. Então é uma galera que, além dos caras serem grandes amigos aí, são excelentes traders também, e tem uma visão diferenciada do mercado aí, vão poder compartilhar isso com quem tiver aí na audiência da live também. Então, faltando uns 15 minutos antes de começar o jogo aí, no domingo, eu já vou entrar em live e vou avisar vocês aí pelo Telegram, pelo Instagram. Se você não me segue nas redes sociais, clica nos links que estão aqui na descrição do vídeo e me segue lá, beleza? Era isso, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá!